A palavra do Senhor de hoje está em 3 livros do Velho Testamento. Eles se encontram nos 3 livros dos profetas menores, o profeta Oséias, Amós, mas o cerne do que o Senhor quer tratar no dia de hoje se encontra no livro de Jonas. Então, durante todo o livro de Jonas, o Senhor falou fortemente, através de ensino, através de direção, e é isso que eu gostaria de deixar registrado aqui. Lá no livro de Oséias, a gente vê o contexto do povo de Israel totalmente enraizado no pecado. A gente vê um povo que se apartou da presença do Senhor, e o livro de Oséias, no capítulo 5, versículo 3, o Senhor vai dizer assim: conheço a Efraim e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor, e não conhecem ao Senhor. Então, um povo que experimentou a grandiosidade, os milagres, a presença marcante do Senhor desde o início da sua formação, é um povo que estava vivendo num contexto tão pecaminoso que a palavra diz que eles sequer conhecem ao Senhor. A palavra aqui vai nos dizer que eles viviam num estado total de pecado e que havia um espírito de prostituição tão forte no meio deles que lhes havia cegado o entendimento, que lhe havia acabado as memórias, que havia feito com que eles perdessem não só a noção de quem era o Senhor, mas de quem eles representavam para o Senhor, do grande amor e favor que o Senhor tinha sobre o povo de Israel. Então, esse espírito de prostituição havia cegado o povo de Israel aqui nesse contexto. Então, a gente vê em Oséias o pecado do povo ser exposto, o pecado do povo ser revelado através de um profeta. E aí, o Senhor vai usar esses profetas menores, como usou os grandes outros profetas, como Jeremias, né, como Daniel, para trazer à tona também esse pecado. Mas aqui, nesse contexto de Oséias, o Senhor vai expor o pecado de Israel e o Senhor vai dar uma direção para o povo. E sempre que a palavra traz esse contexto de prostituição, como aqui em Oséias ele diz que havia um espírito de prostituição no meio do povo, para o nosso contexto de hoje, a palavra prostituição ela está muito relacionada à questão do sexo praticado de forma ilícita, da venda do corpo, de você entregar algo a alguém de forma ilícita e você entregar algo a alguém que não lhe pertence, uma vez que seu corpo não é seu. Então, esse é o contexto que nós temos acerca da palavra prostituição. Mas quando a Bíblia utiliza esse contexto de prostituição para revelar o pecado do povo de Israel, ele não só trata da questão da prostituição física, né, que nós conhecemos no nosso contexto, mas essa prostituição espiritual, a prostituição de idolatria e sacrifício a outros deuses, a prostituição da frieza espiritual, a prostituição do desconhecimento de quem é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, a prostituição da troca de um Deus que salvou um povo por deuses falsos. Esse também é o contexto quando a Bíblia traz
a questão da prostituição. E esse é o contexto em que o povo de Israel vivia nesse momento aqui. A prostituição física, sim, porque a palavra diz que existia também muita lascívia no meio do povo, mas a prostituição espiritual. E aí o Senhor vai apontar, vai expor através de Oséias o pecado do povo. Mas, como eu já falei, o Senhor também vai dar uma direção para esse povo, né? E aí, depois que o Senhor expõe tudo isso através do livro de Oséias, lá no final do versículo 5, e aí é o que eu quero ver com vocês a partir daqui, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 15, o Senhor vai dizer assim: Irei e voltarei para o meu lugar, né? Assim, eu já expus todo o pecado de vocês. Vocês já conhecem, já está tudo revelado. Quanto a mim, o Senhor vai dizer: eu irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, né? Como a aurora, como o nascer do dia, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra, como chuva de primavera. Essa palavra serôdia significa primavera. Então, como uma chuva de primavera que rega a terra, o Senhor virá. Então, aqui o Senhor nos ensina que não há outro caminho, não há outra forma de se voltar para Ele, a não ser através do arrependimento. É algo que Ele não pode fazer por nós. Por isso a palavra diz por isso a palavra diz que o próprio Senhor diz: eu irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Então existem passos que nós precisamos dar para que esse arrependimento seja gerado. E enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor falou fortemente na minha mente e no meu coração acerca dos consertos que nós temos tentado fazer sobre o pecado. Quando pecamos, nós não nos arrependemos. Quando pecamos, nós tratamos de consertar aquilo que o pecado nos fez na nossa vida e talvez na vida do outro. Mas existe um lugar de arrependimento que a gente não consegue entrar. Por isso, muitas vezes, nós ficamos dando voltas ao redor do mesmo pecado, porque nós não conseguimos entrar nesse lugar de arrependimento. Nós ficamos sempre no primeiro nível, que é consertar o pecado. E enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor disse: filha, contra o pecado não há conserto. Não há o que se consertar quando se peca. Contra o pecado só há arrependimento. E depois de arrependido, você conserta. Porque se você consertar e não se arrepender, logo, logo você vai estar fazendo a mesma coisa. Portanto, o arrependimento é a chave que abre as recâmaras da presença do Pai. É a chave que nos dá acesso ao colo do Senhor. Sem esse arrependimento, nós não vamos conseguir entrar. Nós vamos sempre estar dando desculpas, nós vamos sempre estar dando voltas e recomeçando nos mesmos pecados. Por isso o Senhor diz: se reconheçam culpado, busquem a minha face, e eu tornarei para vós certamente como o sol nasce todos os dias, na aurora do amanhecer. Certamente eu virei
e regarei a terra de vocês, e voltarei e estarei com vocês novamente. Essa é a palavra que é esse o retorno que o Senhor nos dá. Esse é o primeiro ensinamento que o Senhor traz para as nossas vidas através do profeta Oséias. E aí o Senhor vai dando essa mesma direção ao longo de todos os profetas menores. E no final de Osés, o Senhor ainda nos diz: tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor e dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. O Senhor nos diz, o Senhor confirma no final do livro de Osés: eu não quero que vocês façam nada não, eu não quero que vocês matem novilho, eu não quero que vocês se ajoelhem, eu não quero que vocês façam orações vazias, eu quero que vocês se arrependam. Eu quero o sacrifício dos lábios de vocês. A palavra diz que a gente fala daquilo que o coração está cheio. Então, se no nosso coração não existe essa palavra de arrependimento que o Senhor nos pede para ter, aqui os nossos lábios vão estar vazios, o sacrifício dos nossos lábios, ele será em vão. Por isso o Senhor diz, o Senhor quer que a gente diga: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e ao invés de novilho, Senhor, ao invés de sacrifício, eu quero te entregar o sacrifício dos meus lábios, aquilo que está no meu coração. E o Senhor vai confirmar ainda essa direção e esse ensino através lá de Joel, no capítulo 2, o Senhor diz assim, ó: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Rasga o vosso coração. É só isso que eu quero. Rasga o vosso coração, se apresenta diante de mim com verdade. Para de falar palavras tolas, palavras vazias, palavras vãs. Vive o arrependimento que eu tenho para você. Olha para a sua vida. E esse é o ensinamento que o Senhor vai nos dar através da vida de Jonas. E é isso que eu quero entrar com você hoje. Em nenhum momento da vida do profeta Jonas, o Senhor faz com que Jonas olhe para um outro povo, olhe para o lado. O Senhor faz com que Jonas olhe para ele, para o pecado dele. E é sobre isso que o Senhor quer tratar com a nossa vida. É sobre isso que o Senhor quer tratar conosco. É sobre o que está no nosso coração. Por isso, todo tempo ele vai dizer: rasga o teu coração. Eu não quero que você rasgue suas vestes, não. Eu não quero nenhum outro sacrifício. Eu quero o teu coração. Porque há uma promessa do Senhor quando nós nos arrependemos de verdadeiramente, quando nós rasgamos o nosso coração na presença dele, que está lá em Joel, no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, o Senhor vai nos dizer que acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Existe uma promessa do Senhor quando nós entramos nesse lugar de arrependimento, quando nós entramos nesse lugar de olhar para dentro de nós, rasgarmos o nosso coração. Isso é que o Senhor espera, né, da nossa vida, que a gente faça todos os dias. O que o Senhor espera de nós é que nós alinhemos o nosso coração, a nossa mente, o nosso viver, o nosso proceder, aquilo que a palavra dele diz, aquilo que o Senhor tem para nós. E aí lá em Amós 7, capítulo 7, versículos 7 e 8, o Senhor vai nos dizer assim, ó, o profeta Amós, numa revelação, o Senhor dá uma revelação para ele e ele diz assim, ó: mostrou-me também isso. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós?
E eu respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do povo de Israel, e jamais passarei por ele. Amados, assim, eu não entendo muito de construção, não sou arquiteta, nem sou engenheira, mas eu sei que um prumo é algo que mantém uma construção alinhada. E aí os engenheiros vão me ajudar aqui nessa revelação. Um prumo é algo que você, ao construir uma parede, é um instrumento, né, de construção que você coloca no início, que você constrói, que você levanta toda uma parede a partir dele. É como se ele calculasse, né, alinhasse, fizesse um cálculo de forma alinhada de toda a construção que vai ser erguida. Então, a palavra diz que o Senhor estava assentado sobre um muro levantado a prumo. Então, o muro já estava super alinhado. O Senhor estava sentado nesse muro que estava erguido de forma alinhada, fundamentada, e eu entendo que isso é a palavra. Deus está sentado sobre o fundamento da sua palavra e diz que ele tem na sua mão um prumo e que esse prumo ele porá no meio do povo de Israel. Então existe um alinhamento a ser feito no meio do povo. O Senhor diz: eu estou sentado aqui em cima, alinhado, eu já lancei a minha palavra, eu já lancei o meu fundamento, eu já lancei um alicerce e eu estou ajudando vocês colocando esse prumo aqui. E tudo que vocês construírem, vocês vão ter que construir a partir do que esse prumo está estabelecido. E o Senhor diz: eu jamais passarei por ele. O que eu coloquei está posto, o que eu falei está falado, o que eu alinhei está alinhado, o que eu fundamentei está fundamentado, nada menos nem nada mais do que já foi posto por mim. Cresçam, multipliquem-se, frutifiquem-se a partir desse prumo que eu já estabeleci. É o que o Senhor nos fala. Então, dito todas essas coisas, começamos com Oséias, onde o pecado do povo de Israel, e aqui eu não vou tratar do pecado do povo de Israel, eu vou tratar do nosso pecado. Então, através do livro de Oséias, o nosso pecado é exposto. O Senhor nos mostra quem nós somos. O Senhor nos mostra esse espírito de prostituição mesmo que nos cega, embota o nosso entendimento e faz com que nós nos afastemos da presença dEle. Mas o Senhor dá uma direção. Volta para mim. Eu vou ficar aqui esperando até que você se entenda como um pecador, até que você se arrependa e volte para mim. E depois que isso acontecer, certo como a manhã que nasce, como o sol que irradia todos os dias no verão, eu virei e descerei sobre ti uma chuva de primavera para regar a tua terra. E aí o Senhor nos diz que existe um caminho, existe um prumo já estabelecido por Ele, um prumo que já foi posto através do fundamento que é a sua palavra, para que a gente possa crescer, frutificar e multiplicar a partir desse prumo. E aí a gente entra no livro de Jonas, e aí nós vamos ver, gente, como um coração endurecido, como um coração fora do prumo que o Senhor estabeleceu, pode trazer prejuízo para todo um povo. E aí a gente vai passear pelo livro de Jonas, né? E eu quero iniciar aqui no capítulo 1. A palavra diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas ele não se dispôs para obedecer. Jonas se dispôs, a palavra diz, mas para fugir da presença do Senhor,
para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, guarda isso, ele pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. E aqui o Senhor confirma algo que ele tinha falado ao meu coração lá na leitura do livro de Oséias, né? Quando ele disse: contra o pecado não há arrependimento, contra o pecado não há conserto, contra o pecado só há arrependimento. E aí quando eu vejo Jonas dormindo, Jonas desceu, se deitou e dormiu profundamente. Sabe por quê? Porque quando nós cuidamos apenas em consertar os nossos erros, sem nos arrependermos dos nossos pecados, nós ficamos igual a Jonas, adormecidos para o que Deus está fazendo. Existia uma movimentação nos céus, os céus estavam escuros, nuvens pesadas, havia um espírito de medo instaurado dentro do navio, o mar estava revolto com ondas enormes, o povo estava aterrorizado, o povo ímpio estava aterrorizado. E Jonas, que conhecia o Senhor, havia descido, havia se deitado e dormia profundamente, porque é isso que a desobediência faz conosco. É isso que o pecado faz conosco, sabe? Aquele espírito de prostituição que o Senhor havia declarado que estava sobre o povo de Israel lá em Oséias, Jonas tinha sido alcançado por esse mesmo espírito. Embora conhecendo o Senhor, embora tendo ouvido uma ordem do Senhor dizendo: dispõe-te, vai à cidade de Nínive, ele desobedeceu e por conta da desobediência veio essa letargia sobre a vida de Jonas. Quando desobedecemos ao Senhor, nós ficamos nesse estado letárgico, nós ficamos nesse estado, sabe, de zumbis. Estou aqui andando, não sei para onde vou, não sei quem eu sou, estou aqui. É assim que ficamos, adormecidos, quando nós cuidamos apenas em consertar os nossos erros e nós não lidamos com os nossos pecados de forma a nos arrependermos dele. Nós ficamos como Jonas, adormecidos, enquanto existe uma movimentação sobrenatural acontecendo. Nós não fazemos parte dela, porque existe um espírito que nos paralisa, que nos adormece. Versículo 6 diz: chegou a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Uau! O ímpio questiona Jonas. O ímpio se levanta para lembrar a Jonas que ele tem um Deus e que ele precisa invocar a esse Deus. Quantas vezes nós estamos em lugares totalmente adormecidos e vem um ímpio e traz essa mesma palavra para nós? Tu não é crente, não? Cadê esse teu Deus? Porque tu está passando por tudo isso. Tu não está indo para a igreja, não. Cadê? Tu não está lendo a tua palavra? Um ímpio se levanta
palavra diz que Deus usou a Babilônia como juízo sobre o povo de Israel e levou o povo cativeiro, o povo ímpio. O povo ímpio foi dado como juízo sobre o povo de Israel. Assim também aconteceu com a vida de Jonas. O marinheiro ímpio teve que lembrar a ele que ele tinha um Deus e que ele precisava invocar a esse Deus. E muitas vezes nós estamos assim na nossa caminhada. Cremos em Deus, cremos que Ele existe, mas não trememos como os demônios tremem na presença dEle. Cremos em Deus, mas seguimos continuando a viver a nossa vida de pecado, sem nos arrepender, até que um ímpio se levanta e nos lembra: existe um Deus sobre a tua vida, ora e clama a Ele. Porque era isso que os ímpios faziam. A gente leu que eles oravam aos seus próprios deuses porque estavam cheios de medo. Eles clamavam cada um ao seu Deus. E Jonas adormecia, até que um ímpio se levanta e diz para ele, ó, invoca o teu Deus, invoca, e talvez assim ele se lembre de nós, para que nós não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Gente, um povo ímpio, um barco cheio de marinheiros ímpios questionaram Jonas. Quem é você? O que você vai? O que você faz? De onde você vem? Qual é a tua terra? Qual é o teu povo? Quem é o teu Deus? Diz-nos quem tu és. Eles precisavam que Jonas se lembrasse quem ele era. Deus levantou um povo ímpio para mostrar a Jonas quem ele era. Porque Jonas precisava falar quem ele era, Jonas precisava trazer à sua memória quem ele era, e aí Jonas vai responder lá no versículo 9, ele vai dizer, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram, o que é isso que fizeste? Pois sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque Jonas já havia lhe declarado. E aí, depois que Jonas responde a essas perguntas, quando Jonas volta para o prumo que o Senhor estabeleceu para ele, percebem a figura do prumo aqui novamente? Então, quando Jonas responde, quando Jonas se lembra de quem ele é, eu sou hebreu. Quando Jonas se lembra de a quem ele pertence, eu temo ao Senhor, ele diz, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Quando Jonas tem a consciência renovada, a sua mente renovada de quem ele é e a quem ele pertence, aí sim ele vai consertar o pecado dele. E aí a gente vê lá no verso 12, ele dizer assim, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. E aí acontece algo impressionante, algo tremendo, algo sobrenatural. No verso 14, os ímpios começam a orar, coisa que deveria ter sido Jonas a ter feito, né? Os ímpios começam a orar no verso 14, diz assim, ó, então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve.
Então eles levantaram Jonas e lançaram ele ao mar, e a palavra diz que se cessou a fúria do mar, né? Levantaram Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar a sua fúria. E no verso 16, a gente vê um mover sobrenatural do Senhor sobre a vida desses homens até então ímpios. Até então ímpios. Porque eu creio que a partir daqui, a partir da vida de Jonas, o Senhor tomou conta do coração desses marinheiros. Porque a palavra vai nos dizer no versículo 16 que eles temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Eles ficaram de forma intensa, de forma extremada, né? Se a gente pode usar esse termo. Eles temeram de forma extrema ao Senhor e eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Uau! Todo um navio temeu ao Senhor, depois que Jonas reconheceu quem ele era, depois que Jonas reconheceu a quem ele pertencia, depois que Jonas consertou esse pecado, porque eu volto a dizer, contra o pecado não há conserto, contra o pecado há arrependimento. E quando Jonas se arrepende, esse barco aqui, que foi a primeira nação, vamos dizer assim, que o Senhor salvou através da vida de Jonas, estava dentro desse navio. Um barco cheio de ímpios, que ao final a gente vê oferecerem sacrifícios e temerem ao extremo ao Senhor e fazerem votos ao Senhor de Israel, por conta daquilo que o Senhor fez, da movimentação espiritual que o Senhor fez na vida deles, usando a natureza e usando o arrependimento através da vida de Jonas. E aí a gente conhece o decorrer dessa história. Jonas é lançado ao mar e a palavra nos diz que Deus fez com que ele fosse tragado por um grande peixe. E ali no ventre do peixe, Jonas passou 3 dias e 3 noites. E ali do ventre do peixe, ele finalmente orou ao Senhor. E lá no verso 7 do capítulo 2, a gente vê Jonas em oração falar: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ah, Jesus! E Jonas prossegue dizendo: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Jonas termina a sua oração dizendo isso. O que votei, pagarei. Lembram que no início do livro de Jonas, ele pagou em dinheiro, ele pagou um valor financeiro pela sua passagem para ir para Tarsis. E aqui Jonas finalmente reconhece: o que votei, o que eu escolhi, eu pagarei, porque o voto é uma escolha. O que votei, eu pagarei. É uma decisão. Jonas aqui não mais vai pagar com dinheiro, como ele pagou pela sua passagem para ir para Jonas, mas ele pagará com sacrifícios de arrependimento as consequências da sua escolha. Sim, porque Jonas ele escolheu desobedecer ao Senhor. Existiam 2 caminhos, Nínive, Tarsis. Ele escolheu ir para Tarsis em desobediência ao Senhor. É uma escolha. Sim, é uma escolha. É uma escolha. Quando olhamos a vida de Josué, a gente vê a escolha que Josué fez, né? Josué vai falar assim, ó: eu não sei quem vocês vão servir. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, escolhe. E Josué diz: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor.
quando olhamos para a vida de Maria, uma virgem nova, solteira, quando o anjo lhe apareceu para dizer que o Salvador ia ser gerado de forma sobrenatural no seu ventre, vemos Maria dizer: eu escolho servir ao Senhor. Eis-me aqui, faz em mim segundo a tua vontade. Quando olhamos para Jesus e vemos Jesus ali vivendo os seus últimos dias na terra como homem, Jesus dizer: seja feita a tua vontade e não a minha. Então é uma escolha. Servir ao Senhor e obedecer ao Senhor é uma escolha. Por isso, quando vemos Jonas dizer: o que votei, pagarei, esse sacrifício de arrependimento que Jonas gerou, se colocando nesse lugar de acatar, né, e viver as consequências da escolha dele, esse sacrifício de arrependimento fez com que o Senhor se compadecesse, né? Jonas diz: o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Não é a mim. Ao Senhor. Se Ele me deu uma palavra para salvar o povo de Nínive, quem sou eu para não estar debaixo dessa palavra, para não obedecer essa palavra? Eu vou pagar aqui as consequências da minha escolha. Eu estou dentro da barriga de um peixe e eu vou pagar essas consequências. Depois desse reconhecimento, desse sacrifício de arrependimento, dessa oração gerada nesse ambiente de arrependimento de Jonas, a palavra diz que o Senhor falou ao peixe e esse vomitou Jonas na terra. E aí no capítulo 3 a gente vê o Senhor falar, a palavra diz que o Senhor falou pela segunda vez a Jonas, dizendo, é como se o Senhor dissesse assim: ei, eu vou falar de novo, porque parece que da primeira vez você não entendeu, mas eu vou falar de novo. Esse é o nosso Deus, gente. O que Ele fala, Ele confirma. O que Ele fala, Ele quer que aconteça e Ele estabelece meios, formas e caminhos para que a sua palavra seja estabelecida. Foi assim com a vida de Jonas. Pela segunda vez, o Senhor falou a Jonas dizendo: agora sim, tu vai para a cidade de Nínive. E aí a gente vê lá no capítulo 3, versículo 5, que os ninivitas, ao ouvirem Jonas, eles creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E o rei de Nínive, quando soube que a palavra de Deus estava sendo pregada, que o povo estava crendo no Senhor, ele também confirmou esse mesmo espírito sobre todo o povo, né? Ele diz: por mandato do rei e seus grandes, nem homens nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. E a palavra diz, no verso 10, que viu Deus tudo o que eles fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Por causa da obediência e do arrependimento de Jonas, toda uma nação foi salva. O povo de Nivita, do maior ao menor, se arrependeu dos seus maus caminhos e se converteu ao Senhor. E o Senhor lhes retirou o mal que havia lhes dito que ia fazer. Incrível, incrível o que a obediência ao Senhor pode fazer. É uma chave que nós não podemos abrir mão. É uma chave que nós temos que segurar, porque ela abre a salvação. Abre um caminho de salvação para o ímpio. A gente viu isso no navio e a gente viu isso agora. Mas, gente,
apesar de Jonas ter se arrependido, apesar de Jonas ter obedecido, o primeiro pecado de Jonas aqui foi a desobediência. Com esse pecado, o Senhor tratou com ele. Mas a gente sabe que na nossa vida, todos os dias existem pecados, né? Que parece que vão dando cria, e nós temos que tratar esses pecados todos os dias apresentar sacrifícios de arrependimento ao Senhor diariamente. E a palavra diz que depois que Jonas viu que o povo de Nínive havia sido salvo, no capítulo 4 a gente vê que Jonas ficou desgostoso. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Esse era um outro pecado de Jonas, a ira. Jonas era um homem irado. Ele se irou contra algo extraordinário que o Senhor havia feito, a salvação de um povo. E aí, no meio da sua ira, Jonas ainda ora. E aí ele faz aquela oração que eu costumo dizer que transforma Deus no inimigo, né? Senhor, pelo amor de Deus, você não está vendo o que está acontecendo comigo, não, Senhor? Onde é que o Senhor está que não está vendo o que essa pessoa está fazendo comigo? Senhor, olha para mim. Quando Deus diz, estou contigo todos os dias. Tu és a menina dos meus olhos. Teu nome está aqui na palma da minha mão. Como você pode dizer que eu não estou te vendo? Estou te vendo. Mas existe um pecado em ti que precisa ser consertado. Existe um pecado em ti que precisa ser de arrependimento. Existe um pecado em ti que precisa ser tratado. E aí, Jonas fez o que a gente faz todo dia, no meio do nosso pecado, de pecados ocultos, pecado arrependido. Ah, Senhor, fiz isso de novo. Ah, Senhor, lá está eu aqui de novo. Oh, Senhor, para que o Senhor me deu esse computador? Oh, Senhor, para que o Senhor me deu esse celular para eu ver esse vídeo tão escandaloso, tão pecaminoso, tão sujo? Para que o Senhor me deu? Ah, Deus, para que a gente faz essa oração mimizenta. É a oração do mimimi. É a oração da lamúria, é a oração da reclamação, é a oração da murmuração. É uma oração que o Senhor não ouve. Porque o Senhor disse já que o que Ele espera de nós é um sacrifício de lábios puros. E Jonas, no meio da sua ira, ele orou dizendo, ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ah, Deus, que oração, mas sem noção. Sem noção da grandeza do que o Senhor tinha acabado de fazer, sem noção do quanto Deus tinha usado a vida dele para salvar um povo, uma oração sem entendimento, uma oração vazia, mimizenta, de filho mimado. Ei, não vamos fazer esse tipo de oração, não. Não vamos entrar na presença do Senhor com o coração cheio de pecado, lançando só a nossa angústia sem perceber aquilo que Deus quer para a nossa vida. Mas o Senhor, gente, é misericordioso. E às vezes a gente nem entende essa misericórdia. Porque aqui com Jonas, o Senhor não tratou a ira e o pecado da ira de Jonas, fazendo Jonas olhar para Nínive, não. Porque Deus podia ter dito assim, oh meu filho, olha para lá, foi uma nação, foi salva, olha como eles estão felizes, agora eles me pertencem, agora somos só é só um povo.
o meu povo. Olhe para ele, se alegra com... Não, Deus não passou a mão na cabeça de Jonas como ele não passa a mão na minha cabeça e nem na sua. Deus fez uma pergunta. A primeira pergunta que o Senhor fez para Jonas: é razoável essa tua ira? É a mesma pergunta que o Senhor faz para nós. É razoável essa tua falta de paciência? É razoável essa tua murmuração? É razoável essa tua falta de entendimento? É razoável essa tua prostituição? É razoável essa tua falta de amor? É razoável essa tua ansiedade? Uma pergunta o Senhor fez para Jonas. E Jonas não respondeu, como nós não respondemos muitas vezes. Quando nós estamos imersos no nosso pecado, o Senhor quer nos trazer para o prumo. O Senhor faz uma pergunta para nós. É razoável viver essa vida que você está vivendo? Está aqui o prumo. E você está aqui. É razoável fazer essa escolha? E nós não respondemos. Nós silenciamos. Aqui na palavra nós vemos que Jonas não respondeu. Pelo menos não de forma verbal. A palavra diz que em resposta a essa pergunta do Senhor, o que foi que Jonas fez? Ele saiu da cidade, ele se assentou ao oriente e ali ele juntou uma enramada, né? Fez um monte de ramo como se fosse uma cama para ele. Ele repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade de Nínive. Jonas teve a mesma atitude. Gente, o processo de cura que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, ele precisa ser integral. Ele precisa dar conta de todos os nossos pecados, porque senão a gente volta. A gente volta. A gente viu Jonas lidar com o pecado da desobediência, dizer que ia pagar pelas consequências daquilo, reconhecer que ao Senhor pertencia a salvação, se arrepender de sua desobediência. Mas Jonas não tratou do pecado da ira dele. E aí a gente vê que aqui ele fez a mesma coisa que ele fez no navio. No navio ele desceu, se deitou e adormeceu. E aqui a gente vê que Jonas junta um ramo ali de galhos, faz uma cama, se deita debaixo da sombra de uma árvore até ver o que aconteceria na cidade de Nínive. Pagou para ver. Vou ficar aqui vendo de camarote esse povo ser destruído ou esse povo ser salvo. Não sei o que o Senhor vai fazer. Deus já havia tratado com ele, Deus já havia dito com ele, vai à cidade de Nínive porque ela precisa ser salva. Mas em resposta à pergunta do Senhor, é razoável essa tua ira? Jonas se deitou, entrou de novo nesse lugar de letargia, entrou mais uma vez nesse lugar de desobediência mesmo, de ira, mais uma vez. E aí o Senhor, de forma sobrenatural, trata com a ira dele, sem passar a cabeça, Deus vai movendo. Deus diz assim, a palavra diz assim: então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que lhe fizesse sombra na sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Uau! Deus me abençoou. Eu fiquei aqui parado e Deus me abençoou. Existem, às vezes, circunstâncias na nossa vida que acontecem, mesmo que acontecem, que nos fazem entender de forma errada, né? Que o Senhor vai continuar nos abençoando mesmo em meio ao nosso pecado. Às vezes é um próprio espírito de engano. Eu estou aqui olhando esses vídeos de pornografia no computador, aqui, mas o meu esposo ou a minha esposa está dormindo. Meu Deus, graças a Deus que ela não viu. Graças a Deus que ele não viu. Graças a Deus que ninguém está vendo. Graças a Deus que ninguém viu que eu falei mal do irmão. Graças a Deus que ninguém ouviu a heresia que eu falei. Graças a Deus que ninguém viu o pecado que eu cometi.
Graças a Deus, Deus é bom. Deus é muito bom. Engano, engano. A palavra diz que Jonas se alegrou ao extremo por causa da planta. Não que Deus tenha levantado aquela planta como um engano, porque Deus não faz nada para enganar o seu povo. Deus quis trazer a Jonas um entendimento da bondade dele. Deus quis trazer a Jonas um entendimento de que a mesma bondade que havia alcançado o povo de Israel era a mesma bondade que alcançava o povo de Nínive. É a mesma bondade que alcança a nossa vida. Mas Jonas não entendeu assim. Jonas entendeu como se Deus tivesse acatado aquela oração dele, de dizer assim, por que que o Senhor salvou eles? Aquela oração mimizenta. Mas a palavra diz que no dia seguinte, ao subir da alva, o sol nascendo, Deus enviou um verme que feriu a planta e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Percebem a mesma postura? Percebe a mesma espírito de murmuração que estava sobre Jonas? Jonas não conseguia sair desse lugar, dando voltas sobre o mesmo pecado. Jonas não conseguia sair, olhar para cima e entender que algo maior estava acontecendo. Ele estava olhando só para ele. Melhor me é morrer do que ver esse povo ser salvo. Melhor me é morrer do que ficar aqui debaixo desse sol. Melhor me é morrer do que viver com esse homem tão ruim. Melhor me é morrer do que ter um filho tão desobediente. Melhor me é morrer do que não ter nada dentro da minha casa. Melhor me é morrer do que não ter emprego. Melhor me é morrer do que não ter ninguém que olhe para a minha condição de pobrezinha coitadinha. Você não é pobrezinha coitadinha, nada. Existe sobre você uma palavra de libertação, existe sobre você uma palavra de cura, existe sobre você uma palavra de salvação. Então não entra nesse lugar de coitadinho, porque esse lugar não te pertence, esse lugar não nos pertence. Era isso que Jonas não entendia, porque esse espírito de murmuração roubava dele o entendimento do que Deus já tinha começado a fazer através da vida dele lá naquele barco. Ele ainda não tinha entendido. E quantas vezes nós caminhamos ao lado, do Senhor e não compreendemos. Por isso a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer, gente. O conhecimento é que nos abre o entendimento daquilo que o Senhor tem para fazer. Em Amós a gente vai dizer: não há nada na terra, não há nada que o Senhor não faça na terra sem antes que ele revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então existe uma revelação das coisas que vão acontecer, que o Senhor revela, é um segredo que o Senhor trata com os seus servos. E era isso que Jonas não entendia. Jonas era um profeta, Jonas tinha sido levantado como profeta na cidade, para a nação de Nínive, mas Jonas não teve esse entendimento do que Deus estava para fazer na nação de Nínive através da pregação que ele ia liberar através da vida de Jonas, porque Jonas estava preso no seu próprio eu, Jonas estava preso na sua própria vontade, Jonas estava preso no seu próprio conforto. Por isso que quando a árvore cresce sobre a sua cabeça, a palavra diz que ele se alegrou em extremo. Ah, Deus, muito obrigada. O Senhor é bom. O Senhor cuida de mim. O Senhor é bom. Não é sobre você. Temos dito isso aqui nesse lugar.
domingo após domingo, reunião após reunião. Você tem lido isso na sua palavra. Não é sobre você, é sobre o que o Senhor, aleluia, vai fazer através de você. E eu choro porque o Senhor me deu um sonho há 2 anos atrás. Exatamente sobre isso. É sobre o que eu quero fazer. Então se dispõe, levanta, anda. Então se dispõe, levanta e obedece. Então se dispõe, levanta e se arrepende. É sobre isso. Era esse entendimento que Jonas não tinha nesse momento. Por isso o Senhor pergunta para ele uma vez: é razoável essa tua ira? E aí quando o verme cresce e seca a árvore que estava trazendo sombra sobre a cabeça de Jonas e o sol queima o seu juízo a ponto dele lhe desfalecer, e ele pede novamente para morrer, né, nessa oração, que não é nem uma oração, é uma murmuração. E aí Deus faz a segunda pergunta para Jonas. Deus diz: é razoável essa tua ira por causa da planta? E dessa vez Jonas não fica em silêncio. Ele não se deita, mas ele diz: é razoável a minha ira até a morte. Uau, gente. Aqui a gente vê que Jonas não conseguiu se libertar dessa ira que ele tinha contra um povo. E o Senhor está me dizendo que muitas vezes nós não oramos por determinadas pessoas porque estamos irados contra aquilo que as pessoas fizeram conosco. Porque estamos magoados, porque não conseguimos enxergar que a mesma bondade que alcançou a nossa vida é sobre a vida dessa pessoa que tanto nos destratou, que tanto nos magoou, que tanto nos feriu, que tanto nos matou. É sobre isso que o Senhor quer tratar conosco hoje. É sobre nós sairmos desse lugar de olhar para nós mesmos, para as nossas feridas, para as nossas mágoas, para as nossas vontades, para o nosso conforto, para o nosso bem-estar. Eu só vou nessa igreja se a cadeira for alcochoada azul, porque se for alcochoada preta eu não vou, porque eu não gosto de preto. Só vou nessa igreja se os pastores estiverem na porta me esperando, porque se não for para eles apertarem minha mão, eu prefiro ficar em casa assistindo pelo YouTube. É sempre o nosso conforto, é sempre a nossa vontade. Quando Deus está dizendo, existe algo maior acontecendo, acorda, acorda. Existe algo maior acontecendo, os céus estão se movendo, a criação está proclamando, os mares estão falando, os filhos estão profetizando, os velhos estão tendo visões e você está aí olhando para você, para a sua vontade, para o seu pecado. Como uma concha, você está enrustido, escondido, esperando como Jonas se deitou para esperar e ver o que ia acontecer na cidade. Você está paralisado, esperando que o Senhor, a vingança que o Senhor vai fazer na vida do outro. Quando o Senhor diz, a mim pertence a vingança, ora, entrega, jejua, se arrepende, volta, volta, volta. Não existe outro lugar fora de mim para que essa cura aconteça. Volta. E aí a gente vê que Jonas não se arrepende. Jonas diz, é razoável a minha ira até a morte. E o Senhor faz a terceira pergunta a Jonas. No verso 10 ele diz, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda,
e também muitos animais? Essa é a terceira pergunta que o Senhor faz para Jonas. Não terei eu compaixão desse povo que não sabe distinguir entre o que é a mão direita e a mão esquerda? Não terei eu compaixão desse homem que te machucou, que te feriu, que te traiu? Porque ele não sabe nem de que lado ele está, nem se está na direita, nem se está na esquerda. Ele não sabe quem ele é. Ora por ele. É difícil, mas a palavra diz que proveito há em orar pelos que te fazem bem. Ora pelos inimigos. Ora pelos inimigos. E aí a essa pergunta Jonas não tem resposta. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que o Senhor termina o livro de Jonas com uma pergunta que não tem resposta? Porque não há resposta para a falta de arrependimento. Não há nada que o Senhor possa fazer num coração duro. Não há nada que Deus possa fazer num ambiente que não há arrependimento. Porque num ambiente onde não há arrependimento, há pecado. No ambiente onde não há arrependimento, não há entendimento das coisas que Deus está para fazer. Por isso o livro de Jonas termina com uma pergunta sem resposta. Porque o ambiente de incredulidade, o ambiente de dúvida, o ambiente de ira, o ambiente de desobediência, o ambiente de prostituição, um ambiente de pecado, é uma escolha. Viver nesse ambiente é uma escolha. E contra isso, o Senhor não pode fazer. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele fez a ferida e Ele ligará, Ele sarará. Só existe esse caminho. Vinde e voltemos ao Senhor, como o profeta Osés nos falou lá no começo. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de nos arrependermos. O nosso arrependimento traz salvação para aqueles que estão ao nosso redor. E aí, às vezes, aí no seu lugar, você pode estar dizendo, mas do que eu preciso me arrepender para que meu filho volte a confiar no Senhor? De que eu tenho que me arrepender para que o meu marido volte a confiar e a crer no Senhor? Entra nesse lugar de arrependimento por eles, não por você. Para de olhar para você. Para de olhar para você. Quando nos arrependemos, quando entramos nesse lugar de arrependimento por alguém, o espírito da prostituição é derrubado. Cadeias são derrubadas, vidas são salvas. O Senhor nos mostrou isso ao longo de todo esse processo. Sua casa precisa de salvação, seus pais precisam de salvação, seus filhos precisam de salvação, seus irmãos precisam de salvação, seu chefe precisa de salvação, seus amigos precisam de salvação. Entra nesse lugar de arrependimento por eles, ora por eles, não se deita e dorme, não deixa o espírito de engano te dizer que está tudo bem, porque